E aí, pessoal conservador da verdade, tudo bem? Eu queria apresentar para vocês hoje um livro que eu acabei de ler, um livro bem fininho, ó. Você termina ele em um dia, se tiver com paciência de leitura, ou um dia ou 2 dias você lê ele, uma metade num dia, outra metade no outro. Ele se chama Como Vencer a Guerra Cultural. Como vencer a guerra cultural. Já traz um chamado aí pra gente, né? Que a gente tem uma guerra hoje que não é uma guerra de armas, mas uma guerra cultural, e que todos sabem que está acontecendo não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu queria até ler também a parte de baixo aqui do livro, um plano de batalha cristão para uma sociedade em crise. Esse livro é do escritor Peter Kreeft, acho que é assim que fala, da editora Ecclesiae, acho que é isso. E falar um pouquinho do escritor, rapidamente. Ele é professor de filosofia de Boston College, onde leciona desde 1965, palestrante dotado de humor e clareza incomparáveis. Ele tem sido convidado para ensinar em várias universidades, seminários e instituições educacionais e religiosas em todos os Estados Unidos. Enfim, do que se trata esse livro? Esse livro nos traz uma visão cristã do que está acontecendo referente à guerra cultural que a gente vê no mundo e especialmente no Brasil também. Esse escritor é um escritor católico, mas ele não leva necessariamente o livro para um lado religioso ou católico ou protestante, mas ele traz as duas visões que a gente pode interpretar e entender do motivo pelo qual ele escreveu esse livro, ou seja, que a luta está sendo inicialmente feita entre realmente o bem e o mal, né? Só para você ter uma ideia, tem um capítulo aqui do livro que ele fala o plano de batalha do nosso inimigo. Então nós lemos esse capítulo como se estivéssemos vendo a estratégia do inimigo contra as pessoas, ou seja, contra aquelas pessoas que foram criadas por Deus, né? Se você não é religioso, não importa, não estou falando nesse sentido, eu estou falando no sentido de que nós cremos que Deus criou os céus, a terra e o homem, né? E o plano do inimigo é destruir tudo isso. Vou ler um trecho só para você entender do que eu estou falando. É rápido. Olha que interessante, isso é uma frase desse capítulo, onde diz, né, o plano de batalha do nosso inimigo, e como se fosse a estratégia, o inimigo falando sobre nós, que seríamos o inimigo do inimigo, tá? Presta atenção. Os 3 grupos principais de professores na sociedade atual deles, as 3 principais instituições moldadoras de mentes são a educação formal, a educação informal, isto é, o entretenimento, e o jornalismo. Eles chamam essas duas últimas de mídia. Todas essas 3 estão comendo em nossas mãos, ou seja, comendo nas mãos do mal, porque o mal chama nós de inimigos dele. Continuando. Uma vez que se tem nas mãos o professor, logo se ganha os alunos. O que é importante não é o efeito, mas a causa. Não a conclusão, mas a premissa. Não os estudantes, mas os professores. Olha só essa visão que o livro passa para nós, como se nós estivéssemos recebido um papel com toda a artimanha de um inimigo de guerra, por exemplo, na época que existiam as guerras realmente arma, né, canhões, e a gente soubesse a estratégia dele para nos destruir. Ele está mostrando isso aqui, né? Uma outra parte aqui também que eu acho legal ler para vocês, rapidamente também, é uma outra frase do mesmo capítulo que diz assim: de acordo com as escrituras, olha que interessante, do inimigo, ou seja, não é a escritura do mal, é a escritura, é a Bíblia, ele está falando da Bíblia. Eles estavam em posicionamento de julgar os anjos. Eles têm tanto horror a julgamento hoje em dia, que não julgam sequer os pecados.
A única coisa que eles julgam é o próprio julgamento. Que divertido é para nós, imortais, ver como são tolos esses mortais. Então eu queria só deixar um lembrete que, ao ler esse livro, no final aqui, nem no final do livro, na baia aqui, ele diz assim, ó: é bem verdade que este livro ofenderá muitas pessoas, precisamente pelo motivo que fascinará outras tantas. Este livro não é somente sobre uma guerra cultural, uma guerra espiritual, uma jihad. Este livro é ele próprio um ato de guerra. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Não é um livro dedicado como um violino, pelo contrário, é mais parecido como uma trombeta alta e estridente. Em um caso de batalha, obviamente, a trombeta funciona melhor do que um violino. Venceremos, fecha aspas, né? Agora abre aspas novamente. Venceremos a guerra porque não importa quantas vezes caiamos, quantas vezes iremos falhar em sermos santos, não importa quantas vezes falharmos no amor, nós nunca, nunca, nunca desistiremos. Venceremos porque somos o corpo de Cristo e Cristo é Deus, e Deus é amor, e amor nunca, nunca, nunca desiste. Então ele está falando agora realmente de Deus, o Deus cristão, que grande maioria crê e acredita, e que está ao nosso lado para vencermos. E se acreditamos no que está na Bíblia, ele fala que nós venceremos, não importa quantas artimanhas o inimigo, agora nós falando do inimigo, eles tenham contra nós. Tá? Então é uma dica de um livro, não puxa nenhuma linha doutrinária, mas para trazer um pensamento para as pessoas. Algumas coisas até também não concordo, em algumas posições às vezes que o livro coloca, mas isso não importa. O que importa é a essência, é a estrutura que ele traz para a gente, às vezes, ter uma visão e pensar, poxa, será que eu mesmo não estou agindo dessa maneira? Tá bom? Beleza, gente? Obrigado aí mais uma vez por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, se quiser ler esse livro, dá uma procurada aí nas livrarias virtuais aí que tem muita gente vendendo. E curte aí o vídeo, compartilha e valeu e até o próximo vídeo. Um abraço.